Oiê! Oi você que está passando por aí do outro lado, bem-vindo de volta! Bem-vindo ao nosso canal, se você já me conhece, bem-vindo. Se você não me conhece, eu sou a Renata, esse é o espaço do Vênus Talks. Mulheres que falam, gente, mulher fala e fala muito, eu então falo demais, tem dia que eu tô cansada da minha voz. Mas eu acho importante a gente falar, porque tem coisas que precisam ser ditas. Hoje o óbvio precisa ser dito, né? Não é tão simples. A gente tem ruídos na comunicação, então a gente tem que falar. E hoje eu tenho a honra, o prazer, o deleite de conversar com ele. Bem-vindo, pastor Agapito. Amiga querida, é um prazer, um privilégio, uma alegria estar aqui. Obrigado. É Obrigado pelo muito bom, convite. né? É alegria mesmo. Sim, sim. Hoje eu vinha feliz. Para você que tá aí, não sabe, eu gravo vários programas no mesmo dia. Aí hoje eu tava feliz, eu falei assim, ai gente, o primeiro hoje é o Agapito. Eu vim bombando, vim ouvindo louvor no carro. Ótimo. E assim, por qual aba a gente abre primeiro? Por onde você quiser, a gente vai indo. Por onde a gente quiser. Então eu queria que você começasse contando como você se colocou neste lugar de eu vou servir, é este o meu Deus, e não o Deus que a minha família Sim. me criou, me ensinou, me colocou. Gente, tem vídeo dele pregando com quantos anos? De roxo? 4. 4 anos de roupa roxa, gente. Te amo, mamãe, mas roxo é Hoje cruel. é pegado. Roxo não é para qualquer um. É Exato. raiz, mas assim, independente de começar a pregar com 4 anos, quando que a palavra se mostrou? Amiga, eu acho que é interessante dar um background muito rapidinho, mas Sim. assim, meus pais converteram-se à fé em Cristo através da igreja evangélica protestante quando eu tinha 3 anos de idade. E com 4 eu já comecei a pregar, então tudo aconteceu muito rápido. Eu era o pastorzinho, eu era o menininho de terno, eu era o mascotinho da igreja. E eu me coloquei nesse lugar, ou fui posto nesse lugar Uhum. inconscientemente. Porque com 4 anos não foi tua escolha. Óbvio que não, mas era legal estar ali. Eu gostava da sensação das pessoas me olhando, eu gostava do posse. Então, quando eu descia, então tinha os abraços, os beijos, os elogios. Eu gostava daquele lugar. Geralmente, quando eu ministrava, me davam como oferta um pacote de bala, jubinha, me davam um pirulito, e eu gostava, era legal. Uhum. Só que chega um momento, talvez ali no começo da adolescência, da pré-adolescência, Você que vai isso, questionar. isso começa a virar algumas questões. Então, por que é que eu faço o que eu faço? Uhum. Né? Isso que eu digo para as pessoas, será que é uma realidade para mim? Então, eu tive essas pequenas e gigantescas crises que acarretaram em um começo de juventude um tanto quanto complicado. E Porque, explico. porque não é uma coisa tranquila. Não, definitivamente não. Não, não é. Eu tenho um super amigo meu, um beijo, o Henderson. O Henderson monta, ele tá na hípica sempre. Ele tem um orgulho, ele fala com a boca cheia. As minhas filhas amam o cavalo. E até ela tem um namorado surfista. Gente, a partir do momento que o namorado dela for surfista, ela vai amar a Acabou o parafina. cavalo. Acabou o cavalo. O Pronto. cheiro da coxa. Amor, te amo, mas não vai Uhum, rolar. Então, uhum, a adolescência, que é quando você começa. Não é tão assim o que meu pai ou minha mãe falava, ou sim, eu acho que eu vou pensar diferente. É um lugar que você vai questionar, sim. e aí vai começar a ser a sua escolha. Uhum. E é interessante porque, assim, a minha infância, em especial a primeira infância, mas a minha infância de forma geral, ela foi no campo missionário. Muito rapidamente, para quem não está acostumado com as terminologias, são pastores, pastoras, homens e mulheres que são enviados para lugares muito remotos. Então, assim, para o interior do interior do interior. Sim. Então, nós temos missionários em países absolutamente distantes, na selva amazônica, para os povos originários, etc, etc. Minha família era uma família missionária. Então, nós estávamos lá no meio do mato, distante de tudo e de todos, e pregando o evangelho, fazendo aquilo que meu pai entende ser a missão da vida dele, mas não era a minha missão até então. Então, nós tivemos uma infância, eu tive uma infância muito pobre.
com muitas carências, com muitas ausências, com muitas faltas, do básico e do óbvio. Nos Eita, faltou o que comer. eita. Então, quando eu fui transicionando da adolescência para a juventude, a última coisa na minha vida que eu queria ser era pastor. A última coisa na minha vida que eu queria fazer era o que meu pai fazia. Sua Não porque, experiência não foi? não porque eu não amasse aquilo. E, de novo, eu amava fazer aquilo. O que aquilo me trazia, o que aquilo me fazia sentir. Era incrível, sempre foi incrível. Talvez as minhas crises começaram em não é possível que seja só isso. Entendi. Se eu for fazer o que meu pai fez, eu vou ter a vida que meu pai teve. E eu vou dar aos meus filhos, que não existiu ainda, o que ele me deu, que não foi quase nada. E não por culpa dele, longe disso. Ele estava fazendo o melhor que ele podia e hoje eu tenho a consciência plena disso, sendo pai de 3 filhas. Mas eu não queria. Então eu comecei a buscar possibilidades, opções. Tudo que você imaginar na sua vida eu tentei fazer. A minha carteira de trabalho é uma festa. Porque eu entrava no trabalho, era demitido do trabalho. Entrava no trabalho, era demitido do trabalho. Então, assim, eu fui vendedor, eu trabalhei em porta de loja. Eu sempre tive uma boa voz, então eu fazia locução de promoção de não sei o quê. Só hoje 50%. Eu era esse cara. Eu cuidei de aves silvestres. Tinha uma Nossa, senhora riquíssima na minha cidade, ela tinha uma arara e um papagaio que ela trouxe não sei da onde, e nem sei se era liberado pelo IBAMA, mas essa é uma outra questão, já faz 20 anos. Então, já prescreveu. E aí eu cuidava de tudo que eu podia fazer, eu fiz. Mas todas as vezes que eu tinha alguma opção ou pensava ter, a chamada voltava. A vocação retornava. E eu me lembro que a última demissão que eu tive, eu era vendedor de uma loja e a moça me chamou numa quarta-feira pós-carnaval. Uma quarta-feira de cinzas, na acepção da palavra. na quarta de De cinza. cinzas mesmo, literalmente. Real. E ela falou assim, Agapito, vem cá. Aí eu sentei, eu era o melhor vendedor da loja. Os melhores números eram os meus. E ela falou assim, eu sonhei essa noite que eu tenho que te demitir. Aí eu comecei a rir. Com que argumento você Aí fala? eu comecei a rir. É tipo dar azar, né? Aí ela falou assim, eu nunca vi ninguém rindo no ato de missionar. Eu falei, é porque eu sei do que se trata. Então, Deus foi me levando para um lugar, independente da fé que você tenha, mas é a forma como a gente acredita que as coisas funcionam, que Deus vai nos levando para um lugar coercitivamente, aonde as opções começam a ser diminuídas de forma proposital por Ele, até que a gente só se renda a um processo de obediência. Foi fácil? Não. Teve muitas crises? Não tenha dúvidas. Passei por um processo de depressão aos 18 anos de idade, questionei 1 milhão de coisas ao longo deste processo, até que, da forma como eu acreditava ver Deus, houve uma transição, aonde Deus deixou de ser o Deus dos meus pais e passou a ser o meu Deus. E quando isso aconteceu dentro de mim, aí tudo mudou. Aí mudou. Aí estabilizou-se, né? Aí estabilizou-se. Aí, de vez em quando, eu abro uma caixinha de perguntas no meu Instagram e esses dias veio uma pergunta assim de um menino. Pastor, o senhor já teve vontade de desistir? Falei, bem, nas últimas 48 horas, umas 5 vezes. Várias. Faz parte. Sim. Faz parte. Ninguém é uma coisa só. Não. Nós somos pedaços de muitas coisas, uma grande coxa de retalhos. Todo mundo é meio multifacetado. Todo mundo tem isso. Eu encontrei com um amigo do mundo das artes. Ele olhou para mim e ele falou assim, Renata, você é a única mulher que todas as vezes que eu encontro tá com outro cabelo. Eu falei, é porque eu tenho cabelo cacheado. Quem tem cabelo cacheado pode usar ele cacheado, pode usar ele liso, pode usar ele enrolado. E cada vez que eu me pego, se você rolar o meu feed, eu tenho ele curto, comprido, eu tenho de todas as formas. E eu acho lindo o poder mudar e se aceitar na nova mudança. Perfeito. Sim. Gente, a vida é tão curta para ser uma coisa só. É muito pouco tempo e passa muito rápido para ser um só. Sim, sim. E ela é cíclica, né? A vida E é o cíclica. bonito é você aceitar o movimento. Perfeitamente. Eu não sei quando vocês vão ver isso, mas a gente tá gravando depois das férias. Eu passei férias em casa. Eu fiz comida todo dia. Todo dia. Eu deixei as crianças aprenderem a raspar a panela do brigadeiro.
a fazer, focar de esperar a massa crescer e olhar de novo e não tá pronto ainda, esperar de novo e só dar uma voltinha, continuar esperando. Não adianta ter pressa. Sim. E essas coisas simples faziam anos no plural, que eu não vivia. E é maravilhoso você se permitir ir nas fases. Perfeito. Mas a convicção interna da salvação, eu acho que ela é uma coisa que vem junto, igual maternidade. Uhum. Quando você é mãe, você vai trabalhar, mas você é mãe. Uhum. A mãe vai trabalhar. Você vai tomar banho, a mãe vai tomar. Você não deixa o ser mãe. Sim. Você continua sendo mãe em todas as coisas que você vai fazer depois. Só quem é mãe e vive isso, porque tem umas que não querem viver. Sim. Você sabe o que é você ser mãe. Então, o meu telefone, depois de ter filho, não existe estar desligado. Porque e se o meu filho precisar? Você muda. Eu acho que a salvação, no meu caso, veio exatamente como maternidade. Uhum. Eu sou diferente. Aonde eu estou, eu sou. Uhum. Independe do lugar. Uhum. Independe do contexto, independe do momento. Independe. Eu vou na igreja, saio da igreja, a gente vai com a turma almoçar. Aí eu peço uma taça de vinho. Aí todo mundo ri, eu falo, não, a gente tem que ter equilíbrio. Mas eu fico em uma taça de vinho só. Eu não vou tomar a garrafa. É constante o se sentir vivendo uma vida cristã. Uhum. Até porque eu sempre digo isso, quando sou provocado a comentar sobre. A gente pensa que a manifestação de Deus em nós, por nós, para nós e através de nós, ela se dará em grandes rupturas. Então eu vou entrar numa igreja no domingo de manhã, Tcharam! pronto, eu vou Saiu com a sair, capa. acabou, virou uma outra parada. Não. A verdade é que a manifestação da bondade de Deus em nós, ela está nas micromovimentações ordinárias do basal. É no dia a dia, é no troco do pão, é no fecho que eu tomo no trânsito, é na vizinha inconveniente do andar de baixo. Ai, todo mundo sabe que eu tenho problema com o trânsito. Eu viralizei, gente. Amar o próximo é difícil. Muito. É mais fácil amar quem tá longe. Perfeitamente. O próximo que bate no espelhinho do carro é difícil. Exatamente. É difícil. Exatamente. E eu acho que o próximo mais próximo, que é a nossa família, é o lugar que a gente é mais testado. Não tenha dúvidas. Até porque eu creio que você se lembre daquele extraordinário texto de Naamã, um capitão da guarda síria, e a Bíblia mencionará, primeiro livro dos 6, capítulo 5 do Antigo Testamento. A Bíblia mencionará que Naamã é um homem de muitas medalhas, de muitas conquistas. Ele é um cara extraordinário. No que ele faz, ele é extraordinário, incomparável. Só tem um pequeno problema, que quando ele tira suas armaduras, suas condecorações e suas medalhas, o que está debaixo ali é um corpo leproso. Então a Bíblia apresenta toda a ficha técnica dele impecável, faz uma vírgula proposital e uma ponderação, porém era leproso. Na verdade, talvez esse seja o resumo do que a gente é. Todos nós somos um monte de coisas. Sim. Só que conforme essas armaduras vão sendo tiradas, e aí o desafio da família, dos que estão perto, dos filhos, e do marido, da esposa, enfim, o que vai sobrando é a realidade do que somos. E às vezes nós somos só leprosos. A gente não é tão perfeito assim. A gente não é tão incrível assim. Não. Da porta pra dentro, desculpa. Não. Eu amo pregar para milhares de pessoas. Eu amo estar num auditório com 10, com 15 mil pessoas para me ouvir. É uma sensação. Ele prega muito bem. É uma sensação extraordinária. Mas a Laura, Luiz e a Maitê não querem o grande pregador, o pastor da igreja. Não, em casa não. Não tem. Então, e aí está o grande desafio: ser de Deus para elas. Uau. Entende? Entendo.
E talvez ser de Deus para elas, talvez não, eu afirmo, ser de Deus para elas pouco tem a ver com o terno e a gravata, com a Bíblia debaixo do braço, ou com quão eloquente é o meu discurso, ou quão embasada é a minha retórica para defender o meu ponto teológico. Desculpa, elas querem brincar de cavalinho. Sim. Elas querem um pai presente. E ser um pai presente, neste caso, é ser Deus para elas. Mas você tem que tirar a armadura. Perfeitamente. Ali é você com você. A minha oração ultimamente tem sido: Senhor, muda a mim. Aonde eu, Renata, posso mudar a mim. Eu acho que a maturidade, que é o que a gente fala aqui, a maturidade é maravilhosa porque você já entendeu, ou deveria ter entendido, que nesta fase da vida, o máximo que você pode fazer é em você. Não tenha dúvida. O outro, quando você falou o que Deus faz de maravilhoso, Ele faz apesar da gente. Porque a gente é terrível. Sim. Hoje eu fui sair da garagem para vir para cá e eu falei assim, hoje eu vou em paz, porque eu saí cedo. Mas parece... Nem precisa completar a frase, você já entendeu. Parece um caminhão dando ré, o outro mudando, entrando numa obra, vai para frente, vai para trás. Eu falei, ainda bem que eu tô cedo. E assim, parece que aquilo vem para te tentar quando você se põe a olhar para aquilo. Exato. Quando você não tá olhando para aquilo, gente, um abraço. E quando você decide olhar, que a coisa acontece. Quando você tá grávida, você encontra um monte de grávida. Quando você quebra o braço, gente, como tem gente de braço quebrado no mundo, Impressionante. você só consegue ver quando você tá de braço quebrado, não Exato. adianta. O meu neto é ruivo. Depois que o meu neto nasceu, gente, eu vejo ruivo em todo lugar. Ruivo é muito comum. É muito comum. Sim. Eu falei aqui outro dia, eu fui entrar na feira de arte, lá no Pacaembu, tinham 5 pessoas na recepção, 4 eram ruivas. Sim. Falei, é porque eu tô olhando para isso, porque senão eu não iria perceber. Quando você começa a olhar para o seu pensamento, para o seu sentimento, para dentro, nossa. E eu até faria uma outra provocação em cima do que você está me dizendo, pensando aqui agora. Há um texto sagrado que diz que quando o seu olhar é mau ou bom, tudo será bom ou mal. Ou seja, o que a Bíblia está nos provocando é que há um prisma pelo qual eu posso ou não olhar o que está à minha volta. E se eu colocar a lente da bondade, tudo será bom. Se eu colocar a lente da maldade, tudo tornar-se-á mal. Uau. E isso é muito doido. Porque, Mas isso é verdade? Fato. Quando nós estamos dispostos a olhar com um olhar de bondade para as coisas e pessoas, não é inacreditável que tudo torna-se minimamente bom. Mas tem dia que, desculpa, a gente pode se esforçar o quanto quiser, a gente pode ser a pessoa mais centrada do universo. Vai ter dia que a lente vai ser má. E no dia que a lente estiver má, tudo parece ser mal intencionado. Com certeza. Tudo parece estar convergindo ao nosso, não ao nosso favor, mas contra nós. Mas isso é a menopausa. Eu acho que as alterações do humor, você olha e fala, por que tá mastigando assim? Pronto. Precisa fazer barulho? O que é uma coisa normal? Eu tinha uma amiga falecida, amor da minha vida, Astrid. Astrid teve trigêmeos. Ela era sempre a última a embarcar no avião porque ela queria que desse overbook para ela ficar. Eu falava, gente, como pode? De onde uma criatura fica esperando que vai dar ruim? E ela curtia esse lugar. Ela achava isso. Eu falava que para qualquer um é um desespero. Era o sonho dela. Sim. Tipo, estamos pagando tanto para quem quiser desistir para ir no outro voo. Era ela. Pronto. Era ela. Aí eu falava, é a intenção. O que para um é um castigo, ele vai reclamar. O outro é o prazer. Ele está contando que aquilo vai ser a coisa boa que vai acontecer. Sim. E esse olhar, a maturidade traz para alguns. Não é todo mundo. Não está disponível a todos. Mas eu acho que a presença do Cristo na sua vida te
ajuda a remar. Até porque existem duas formas de se enxergar a vida. E eu sempre falo sobre isso. Você pode enxergar a vida como se nada fosse um milagre. Ou você enxergar a vida como se tudo fosse um milagre. E explico. Para aqueles que nada é um milagre, tudo é um grande acaso. Tudo tem um porquê. Há uma grande sopra de letrinhas no universo e dados sendo jogado para que múltiplas possibilidades aconteçam para que a vida ocorra. Existe aquele que enxerga que tudo é um milagre. Para estes que enxergam que tudo é um milagre, ele acorda e diz: uau, Acordei. eu tô de pé. Isso só pode ser milagre. Aí ela abre a janela do quarto e tem um sol lindo. E ele fala assim: gente, o sol está exatamente onde tinha que estar. Isso só pode ser um milagre. Então, por exemplo, citando sua amiga, para muita gente seria um desastre, um desespero, o fim do mundo. Ela tá rindo. Ela tava rindo. Amarradaça, achando o máximo. Tipo, feliz real. Tipo, Exatamente. feliz real. Eu falava, gente, ela tem trigêmeos. Imagina a quantidade de malas, imagina o Lerê. O Lerê, assim, real, né? Sim. Ela não tava nem aí. Não tava nem aí. Era tudo que ela queria. Eu, de primeira formação, eu sou enfermeira. Tá. Quando você passa pela faculdade, e quem passa por medicina é a mesma coisa. Fisioterapia, todo mundo é igual. Quando você vai estudando as doenças e todas as patologias, você vai se identificando. Você tem tudo. Sim. Você tem tudo o tempo todo. E quando você vai passando por tudo e você sente tudo o tempo todo, você consegue entender todas as coisas, você vai criando a sensação de que realmente tudo é milagre. O pH do teu sangue, só isso, se ele mudar, acabou. Já era, amigo. E para ele mudar é tão fácil. É respiração. Aí você fala, não é possível que essa máquina deu certo. Sim. De segunda formação, segunda não, a quarta, quinta formação, eu sou comandante, eu voo helicóptero. Tudo ali foi feito para dar errado. Aquilo não foi feito para dar certo. Por isso que eu nunca entrei em um, só pra deixar muito Sério? claro. Eu não tem como. Eu posso te levar um dia Não dar uma faça volta. isso. Não faça A gente isso. faz com emoção e tira a porta. Pelo amor A gente vai sem de as Deus. portas. Eu É legal. tenho muita dificuldade pra me envolver com aquilo que eu não entendo. Eu não consigo compreender como que aquele negócio voa. Mas ele foi feito para dar errado. Ele Perfeito. não é para Então, dar pronto. certo. Eu Mas assino ele embaixo, dá. acabou o assunto então. Temos. É muito legal. Ele dá certo. Ele dá certo. Mas assim, quando você vai olhando, que você tem todas as direções para ir, né? Na verdade, a gente estuda tudo que o avião tem. E a gente estuda mais alguma coisa porque o espaço aéreo do avião. Então, você tem mão contra mão, entradas e saídas das pistas do avião. O helicóptero está ali por acaso, ele não deveria estar e a gente respeita o avião que é maior e depois a gente se encaixa no que sobra e aonde dá você vai. Quando você compreende tudo, eu acho que é uma das maravilhas de quem estuda. Quanto mais a gente entende, mais a gente tem a humildade de perceber o quanto a gente não sabe nada. Perfeito. Exato. O helicóptero, ele voa num espaço que você é balizado pelo vento que você não vê. O barco, você ainda tá lá, você ainda vê alguma coisa. O ar, não. E você tem mão e contramão em cima da marginal, você prestar atenção? Sim, Tem a mão que vai, tem a mão que volta, sim. você espera para cruzar, você volta, tem ruas, tem tudo. É muito incrível. Mas o conhecimento, quando você vai conhecendo, estudando e se aprofundando em qualquer área, ali a gente vê o quanto a gente não sabe nada. A humildade chega nesse lugar. E com a palavra é igual, não é? Não tenha dúvida. A complexidade das coisas no campo do conhecimento, mas também no campo da fé, no campo das artes, mas também das letras, de humanas ou de exatas, a gente vai percebendo que com muito zelo, com muito cuidado, eu digo isso, quão perto de nada a gente é. O quão quase nada a gente é. Na verdade, a gente é bem do desimportante, assim. A gente deveria ter uma placa no espelho de todo mundo assim, mano, baixa a bola. Resuma-se a sua insignificância. E tá tudo bem. Não é só. Tá eu adorei tudo outro certo. dia eu vi. Você é uma desaplaudida. Eu amei o Desaplaudida termo. é muito bom. Desaplaudida.
Mas, né? Uhum. Uhum. Gente, eu comecei a estudar. Tive algumas aulas com o pastor Agapito. Eu faço aula na Pura Fé. Uhum. Devo dizer, do Bispo Bruno, da Vanessa. E o horário que eu tiro para aprender é riquíssimo. Uhum. Mas eu brinco que a Bíblia que eles leem tem versículo que a minha não tem. Só pode ser isso. Porque você lê o mesmo texto que eu. Sim. Eu vejo uma coisa e quando eu escuto vocês falando, qualquer um dos professores, ponho todos no mesmo caldo. De onde vem isso tudo? É de muito conhecer? Ou é só o Espírito Santo que te fala? É uma junção de duas coisas. Há um nível de busca que é necessário. A gente tem que cavar. A gente tem que ir mais longe. Então, todos os nossos professores têm décadas de estudo, décadas de dedicação, todos eles. Gente que vive para isso e em torno disso. Que leu muito, que buscou muito, que cavou muito, que investiu tempo e colocou-se à disposição daquilo. Então, assim, muito rapidamente, mas eu fui ter uma primeira televisão dentro da minha casa quando eu tinha 15 anos. Por uma junção de duas coisas. A fala anterior da nossa vida paupérrima e também porque era pecado. Então você não teve árvore de Natal? Óbvio que não. Então era Uau! pecado. Não pode ter televisão porque é a janela Sua do primeira diabo. igreja era? Assembleia de Assembleia. Deus. Ah, Era pecado, é a janela do diabo na sua casa e tal. Então, todo o divertimento que eu possuía... Porque não tinha internet, né? Muito doido a gente lembrar não. que não tinha internet. Eu sou mais velha e não tinha internet. Não tinha internet. Então, assim, qual era o meu divertimento? Livro. Livros. Até os meus 18 anos, eu li algo em torno de 2.500 livros. Gente, eu tenho aula com ele, tá? Morram-se. A minha Fica a vida dica. girava em torno da literatura, das páginas. Eu acordava e dormia com um livro na mão. E isso formou o meu caráter. Há uma piada interna na Pura Fé, você sabe disso, acerca dos vernáculos que eu utilizo. O Agapito fala difícil demais, mas é algo natural, não é um personagem. Não. É porque lê-se desde sempre, isso acaba formatando a sua fala, a sua didática, a sua escrita, a forma como você se comunica, etc. Porém, não há quem cave suficiente para encontrar o que o Espírito Santo pode lhe dar. E aí eu sempre uso o exemplo de papai. Meu pai, pastor Wilson Agapito, é um homem semi-analfabeto. Uau. Ele tem dificuldade de assinar o próprio nome sem errar. Porém, você o ouve pregando ou ensinando e você fala assim, aonde ele se formou? Gente, quem foi o professor desse cara? É inexplicável. Então, e aí eu retorno ao começo da minha resposta. Há sim um grau de dedicação muito alto de todos os envolvidos no nosso instituto, na nossa igreja, dos pastores que postulam o altar da nossa casa. Mas se não houver a inspiração do Espírito Santo, desculpa, torna-se apenas uma letra morta. Então a junção perfeita é muito conhecimento, muita dedicação e uma pitada generosa de inspiração do Espírito Santo. E aí a gente fala isso, né? O Espírito por detrás da letra. Por que um lê um versículo, o outro lê o mesmo versículo, mas parece que esse aqui está lendo uma outra Bíblia. Outra Bíblia. Que Tem livro versículo é esse, que gente? não tem. Não é Qual é a possível. versão? É a edição do colecionador, eu não sei. Tem uma capa dura perdida que eu não senti. Exatamente. É essa junção de muita dedicação, de tempo empreendido. Tem uma teoria, não sei quem a fez, talvez você a saiba, que você se torna especialista em qualquer coisa que você dedique ao menos 10.000 horas. Uhum. Eu passei disso há muito tempo. O pastor Lucas Gomes passou disso há muito tempo. O pastor Dalto Campos há muito tempo. O pastor Marco Fernando, Bispo Bruno, todos os nossos pastores da nossa casa que postulam o altar. Vocês não estão entendendo. É um privilégio estar nas aulas da Pura Fé. E eu fiz muitas aulas com o pastor Lucas. Sim. E o Marquinhos. O pastor Lucas fala
Onde tá mesmo? Aquela passagem do não sei o quê, ele cita assim qualquer coisa. O Marquinhos dá Pronto. o livro, o versículo, o capítulo, o versículo, né? E fala de cor. Exato. Aonde tá? Uhum. Mas não é 1, 2, 3, é tudo. Tudo. Ele tem tudo de Tudo. cor. Tudo. O HD dele é impressionante. E aí o cruel beira a maldade. Por quê? Aí o pastor Lucas numa aula falou assim, mas o que vocês acham disso? Ele não quer saber o que você acha, ele quer saber a passagem que você vai citar pra ele, pra justificar pra ele o que você acha. Pronto. Exato. Ele não quer saber o que você tá achando. Sim. Aí eu assim, mas é claro que não. Ele assim, mas tá onde? Acabou. Eu acho que é um dos poucos lugares que a gente entra mudo e sai calado e apanhou. E volta na semana Com seguinte. certeza. Exato. E exato, volta na semana exato. seguinte. Sim. E eles têm um roteiro que eles preparam a aula, e aí entra a segunda sacanagem. Quando ele está dando a aula, aí ele vira pro pastor da outra que tá na sala e fala, isso não tá no programa, né? Ele fala, não. Tipo, se você for dar esta mesma aula Sim, amanhã e foi sim, preparado e tal, sim. é outra aula. Exato. É tudo outro. Uhum. E eu acho que essa é a beleza. Uhum. Cada culto que você senta, escuta, que você sai de lá e você fala assim, eu não tô acreditando que eu vim aqui pra ouvir isso. E não é pra quem não veio, embora você pense em várias pessoas que não estão lá. Exato. A gente pensa em várias Sim. pessoas, tipo, fulano tinha que estar aqui pra ouvir Era isso. o número dele. Era pra ele essa aqui hoje, ia ser assim, a luva. Mas não é pra você mesmo. Exato. Porque quem tá ali é você. Exato. E Deus não é o endereço. Exato. Não. Eu me encanto, né? Eu me encanto com observar pastoralmente a caminhada das pessoas, né? Como cada pessoa vai chegando na igreja, como ela vai tendo contato com o evangelho, como a palavra vai tocando naquelas pessoas. E você e eu partilhamos de alguns ambientes em comum com pessoas completamente improváveis para ouvir o evangelho. Sim. Então nós tivemos o seu aniversário, que foi extraordinário, foi uma manhã linda, com uma reunião de pessoas completamente aleatórias, de gente que nunca pisou numa igreja. Gente, eu fiz aniversário, em vez de fazer festa, e eu sempre fiz festas grandes. Eu sou festeira. Desde época de faculdade, imagina, eu era da turma do centro acadêmico, eu fazia todas as festas da faculdade. Minha turma era grande, 80 mulheres, imagina fazer uma festa com 80 mulheres, não precisa se preocupar porque já tem 80 homens que vão vir. Então a faculdade de enfermagem fazia festas gigantes. Desde sempre eu gostei de festa. E os últimos 2 anos, em vez de festa, eu fiz um culto. Meu aniversário, eu celebro hoje com um culto. É uma delícia. É uma delícia, é muito bom. Não é bom? Muito bom. E pessoas que gostam de mim, que são improváveis de estarem dentro de uma igreja, Sim. vão sentar para ouvir a palavra. Exato. E é um experimento antropológico, eu diria. Você perceber como uma mesma palavra, e essa é a grande complexidade na minha posição, porque você está dizendo a palavra de uma mesma forma. Então há uma linha guiando aquele discurso, há um começo, meio e fim. Existe toda uma didática por detrás daquilo. E você vai falando e você vai vendo como aquilo vai tocando nas pessoas de diferentes formas. Porque existem múltiplas realidades, múltiplas vidas, cada um que chegou ali de uma forma, que a vida os trouxe para aquele lugar, para aquela estação da vida de cada um deles de uma forma. E isso vale para a igreja também. Então você vai percebendo como Deus vai se apresentando para cada indivíduo, o caminhar de cada pessoa. A Igreja Pura Fé é uma igreja extremamente plural. Então você tem meninos muito novos até idosos de 90 anos, de 85 anos. Você tem pessoas que conhecem a Cristo há uma vida, que estão na igreja há 60 anos, e você tem gente que tem 1 mês de fé. E elas estão no mesmo prédio, ouvindo a mesma palavra, e de algum jeito, todas elas entendem o que acabou de ser dito. Se você que está aí do outro lado quiser ouvir o que foi o culto do meu aniversário, no meu Instagram pessoal, não aqui no Vênus, no Renata Alves de Paula. Renata Alves de Paula, que é o meu Instagram pessoal, não é o daqui, eu deixei no feed, tá lá o culto inteiro.
Eu queria gravar, eu não tinha como gravar. A gente não programou esses recursos para deixar gravado. Eu abri uma live, salvei a live tá no meu Instagram. Se você quiser o privilégio de ouvir uma palavra do pastor Agapito, tá no meu Instagram, tá lá para você ouvir inteirinho, do começo ao fim, você vai curtir o que foi meu aniversário. E o lindo disso é todo mundo chegar e falar assim, foi para mim. Exato. Exatamente. Gente que não tem nada a ver, Exatamente. lé com crer, nada. E todo mundo chega e fala assim, foi pra mim. Exato, exato. Eu acho um barato, porque no seu aniversário isso aconteceu. Umas 2 ou 3 amigas tuas, muitas vieram falar comigo, todos foram muito carinhosos, muito amorosos, enfim. Recebi muitos abraços e beijos e tal. E uma excelente parmegiana, diga-se de passagem. E enquanto a gente estava ali, umas 2 ou 3 amigas tuas disseram assim, você contou a minha vida. Tá, ok. Mas a outra também disse. E são vidas diferentes, completamente. Idades, realidades. Uma empresária outra é atriz. Uma investe em artes, a outra acabou de voltar da Europa. Assim, são coisas... Nada a ver. Nada a ver com nada, mas essa é a graça da graça. No fim, a gente percebe, que Deus sabe tudo o tempo todo em todas as coisas. E 2... Isso foi muito rápido. Deus sabe tudo. O tempo todo em todas as coisas. Então, se você tá passando por alguma coisa, Deus sabe tudo. O tempo todo. Em todas as coisas. Em todas as coisas. Mesmo, diga-se, mesmo em momentos que me parecem o extremo oposto disso. Porque não são raros os momentos que a gente tem certeza que Deus perdeu o controle. Não são raros os momentos que a gente tem certeza, amiga, certeza. Eu olhando pra política, eu passo por isso. Não tenha dúvida. Alguém perdeu o pé em algum lugar. Algum memorando escapou lá em cima. Gente, ficou uma folha sem carimbar, passou no meio. A impressora engoliu. Pronto. A impressora engoliu. Exato. Eram tantas demandas e... Algo ficou pelo caminho. Existe um processo de condução divino em cada detalhe. Por mais que no momento atual isso não me pareça ter muito sentido. Aí alguém vai me dizer assim, poxa vida, Agapito, mas tudo é Deus que faz? Não. Existe uma força atuante e existe uma força permissiva. Existem coisas que Deus faz, existem coisas que Deus permite. Vamos lá. Lembra quando os seus meninos eram mais novos? Sim. Eu tenho filhas muito novinhas. Então as gêmeas estão com 8 anos e a Maitê está com 3. Então eu estou passando por isso agora, você passou há um pouquinho mais de tempo. Sim. Tudo que eles pediam a gente deixava? Óbvio que não. Não. Mas de tanto eles pedirem, não chegava uma hora e falava assim, tá bom então, vai. O tá bom então sempre reinou. Vai. Você não queria. Então não é uma vontade atuante. Não. É uma vontade permissiva. Muitas das coisas que nós estamos vivendo que não parecem convergir para uma lógica, talvez, só talvez, não seja porque Deus esteja fazendo, mas porque Ele esteja permitindo. Aí alguém vai me dizer assim, poxa, mas sabendo de tudo, Ele ainda assim permite? Não tenha dúvidas. Porque existem pessoas, indivíduos e coletivos que só entendem a realidade das coisas através do sofrimento. Porque tal qual nós bem sabemos, o sofrimento ele é pedagógico. Nossa, a experiência cobra caro, mas ensina bem. Pronto. Ensina bem. Opa! A experiência é um professor maravilhoso. Eu me lembro quando, eu acho que uma das primeiras aulas que eu dei no instituto, e você estava na sala de aula, e você compartilhou com a gente muito rapidamente uma experiência que você teve no caminho de... Santiago de Compostela. Ponto. E você disse algo, e isso faz bastante tempo, minha memória tá boa. Foi lá no comecinho do instituto. E você disse algo na sala que era no sentido de... a todo momento eu me perguntava por que eu estava fazendo isso e ao mesmo tempo eu entendi exatamente por que eu estava fazendo isso. Ou algo assim. Sim. Porque existiram coisas que você só entendeu estando lá. Basicamente isso. Sempre passa na sua cabeça o que eu estou fazendo aqui. E depois você fala, era exatamente aqui que eu tinha que estar. Pronto. E aí eu trago isso para o campo da fé. Para o campo da espiritualidade.
Há uma canção antiquíssima de um cantor aqui de São Paulo que ele diz assim no refrão: agora eu sei porque eu passei pelo que eu passei. Existem coisas que a gente não compreenderá em vivendo-as. Sim, só A gente depois. só vai entender a posteriori. Sim. Então a gente vai olhar pra trás e vai falar assim: ah, menina, que loucura. Não é que aquilo era aquilo? Olha que doideira. Aí vamos trazer pro macro, falando da nação que você pontuou rapidamente. Eu creio com todas as minhas forças que em algum momento nós iremos aprender algo com tudo que a gente está vivendo, com tudo que a gente está passando. Há algo a ser ensinado e aprendido em todos os processos da nossa vida, seja enquanto indivíduos, seja enquanto coletividade, seja no micro, seja no macro. É difícil de entender isso agora? Terrivelmente. Mas em algum momento a gente vai ver. Seja pelo bem ou pelo mal, pelo amor ou pela dor, seja pelo sofrimento ou pela vitória. Mas há algo de pedagógico, divino, sendo conduzido na narrativa da história. Deus não falhou antes, ele não falharia agora. Não, ele não vai falhar. Eu tenho uma coisa assim, interna, né? Das amigas que falam assim, eu tô há 15 anos esperando um marido, porque Deus tá preparando pra mim. Ele não tá preparando em 15 anos. É você que ainda não aprendeu o que você tinha que aprender. Exato. Pra ele poder te entregar aquilo que está preparado pra você. Não é o outro. Sim. É sobre você. É. Mas esse lugar é muito duro. Sim, não tenho dúvidas. É o mais difícil. Aham. A Débora Seco falou uma vez em algum lugar que a gente não é o que a gente gostaria. A gente é o que a gente consegue. Eu gostaria de ser muito melhor em um monte de coisas. Não tenho dúvida nenhuma. Sim, Mas o mover interno é o mais difícil. sem dúvida. Faço aquilo que eu não queria e repito aquilo que eu não queria e me proponho a outras coisas e quando eu vejo eu já falhei comigo. Quanto mais querer cobrar do outro, e é o mais fácil da vida a gente cobrar do outro. E em muitos momentos cobrar do Senhor. Sim, sim. Porque se ele sabe tudo, por que ele não resolveu antes? O viver a graça não é fácil. Ontem eu ministrava no interior aqui de São Paulo e eu fui conduzido a falar sobre a extraordinária história de quando Jacó luta com um anjo no Val de Jaboque. Sim, não vai embora não. Isso. Volta aqui. Enquanto você não me abençoar, eu não te largo e tal. O dia tá amanhecendo, a alva tá chegando e tal. É aquele texto fantástico. Eu fico imaginando a gente tentando entender, visualizar alguém agarrar o anjo. Isso é uma loucura, né? Imagina, você não vai embora. Eu quero a minha bênção, volta aqui. Exato. E machucado, porque o anjo toca nele, desconjunta a perna dele, ele agarra. E não... É uma história assim de cinema, né? Sim. É uma história assim extraordinária. Eu tava falando sobre isso. E aí, em dado momento, eu menciono o fato de que Jacó é um mentiroso contumaz. O Jacó, gente, a história de Jacó ele mente pro pai, engana o irmão com a ajuda da mãe. Ou seja, é um caso de família perfeito. Essa história na mão da Cristina Rocha, 4 da tarde no SBT... Bomba. Explode no Ibope. Só que, quando Jacó mente pro pai, o pai dele, que é o Isaac, filho de Abraão, ele era o Nepo Baby da fé, né? Filho de um cara extraordinário, neto de um cara mais extraordinário ainda. Nepo Baby. Um Nepo Baby da fé. Quando Jacó vai mentir pro pai, o pai dele é um cego. O velho Isaac... com agravante. Ele tá cego, ele tá velho. Tem agravante. Tem dificuldade e tal. E aí o Isaac fala assim, quem é que tá aí? Quem és tu, meu filho? Aí o Jacó, que tá tentando se passar por Esaú, engrossa a voz. Esaú, meu pai. Ele diz assim, engraçado. Porque a voz é de Jacó. Parece que não é. 20 anos se passam. A luta de Jacó com o anjo é 20 anos depois desse episódio da mentira. E 20 anos é muito tempo. Nesses 20 anos, Jacó
se casou 2 vezes, ele já tem 4 mulheres, ele tem 11 filhos, ele tem uma filha, ele tem riquezas, ele tem gado, ele tem propriedades e tudo mais. Só que tem uma coisa que ele tem que resolver. Quem ele é. Quem ele é? Então, quando ele agarra no anjo, ele quer a bênção, e o anjo diz, me larga, cara. Ele fala assim, eu não te largo enquanto você não me abençoar. Perceba, a gente faz essa oração todo dia. Me abençoa, muda minha vida, abre a porta, faz o milagre. Você tem que fazer alguma coisa por mim. Aí o anjo diz assim, tá bom. Qual é o seu nome? 20 anos depois, a pergunta é a mesma. Quem é você no final do dia? Eu vou te abençoar. Não é que eu não vou te abençoar. Primeiro eu preciso saber quem é você. Aí o Jacó, que ficou 20 anos tentando ser o Esaú e fugindo de ser um Jacó, se rende. Diz, cara, eu sou Jacó, o filho do Isaac, o neto do Abrão, um mentiroso, o cara que agarra pelo calcanhar. Aí o anjo do Senhor diz, então, nem Jacó, nem Esaú, você agora é Israel. Porque no fim, é só quando eu assumo a verdade de quem eu sou que Deus me revela a verdade que Ele tem para mim. A dificuldade que nós temos, eu começo a partir de mim, que eu tenho, é de tentar colocar em Deus uma responsabilidade de algo que não mudou, que não chegou, que não aconteceu, quando na verdade tudo que Deus está dizendo é, já está pronto, quem não está pronto é você. Se você assumir quem você é, eu estou pronto para revelar em você quem eu quero que você seja. Aí a grande pergunta de $1 milhão talvez seria, será que nós estamos prontos para assumir quem somos? Será que nós estamos prontos para olhar na realidade do espelho totalmente clara e evidente das realidades de que possuo? Porque a despeito delas, Deus tem um plano. Sim. A despeito delas, Deus tem um destino para cada um de nós. Aqui presentes e aqueles que nos assistem. Deus tem um plano. Tudo que eu preciso para viver a totalidade do plano de Deus para mim é dizer, é isso aqui que eu sou. Desmontar. Se render. E assumir quem você é. A realidade das coisas nos assusta. No fechar da porta, no apagar das luzes, quando não tem ninguém a não ser eu e eu, é constrangedor. Quem sou? Limitado, limitante. A realidade das coisas me assusta. Mas é nelas que Deus se manifesta. É nas minhas imperfeições. Quando o Paulo olha para si mesmo e diz assim, é engraçado que aquilo que eu quero fazer eu não faço. Mas aquilo que eu não queria é justamente o que eu acabo fazendo. Sim. Aí eu olho para isso e falo assim, ok, eu tenho uma chance. Porque eu sou exatamente assim. Nós somos assim. Nós somos assim. Nós somos assim. Quando eu fiz Santiago de Compostela, eu caminhei 400 quilômetros. Sozinha, carregando a mochila em silêncio. Uau. Eu e todos os eus. Uhum. Porque eu não fui sozinha, é um atormentar de pensamentos, de memórias, de sentimentos, de sensações, de inseguranças, de tudo. Do mesmo momento que você passa, olha para um pé cheio de bolha e fala, eu tô melhor, no minuto seguinte você tropeça. É lindo, é um show de horrores Big Brother. Você com você, é você se vendo em tudo. E você passa por um atormentar de pensamentos, mas chega uma hora que acalma, você aquieta. Ali dói. Sim. Ali é o momento que dói. 4º, 5º, 6º dia, quando você já está exausta e você descobre músculos que você não sabia que tinha, porque eles doem. E aí o silêncio vem. Normalmente você chora 2 dias andando. Mas é um reencontro. Voltar para casa é lindo.
É lindo, é transformador. Uhum. Porque você chega neste lugar. Uhum. Porque quando a Bíblia fala que somos peregrinos aqui, Exato. só quem foi peregrino sabe o que é ser peregrino. Uhum. Você não tem nada, você não é nada, não tem ninguém te esperando, não tem ninguém preparando algo para você e você não tem que nada com ninguém. Você é o nada. Uhum. E nada é teu. Nada é teu. Nada. Você vai dormir aonde der, você vai comer o que tiver. É nada. Nada. Nada lhe pertence. E você é só mais um caminhando. E são milhões, milhares. Uau. Caminhando. Viver esta oportunidade de se sentir, de ser peregrino, é transformador. Uhum. É viver a lição. Sim. Real, na Sim, prática. Sim. Cada banho, cada cheiro, cada banheiro, cada colchão, cada travesseiro. Mas é lindo, Uhum. porque é o que somos. Nada. Sim. De verdade, nada. Apenas peregrinos, né? Peregrinos. Peregrinos. A gente acha que a gente controla aqui o dia, a casa, o carro, a família, a empresa, os funcionários, o chefe, as lições do trabalho, a escola, o professor. Nada. Uhum. Agora, a hora que bate uma doença, que bate alguma coisa, a fé faz toda a diferença. Não tem. Eu acho que as paredes do pronto-socorro ouviram as orações mais sinceras Com toda certeza. do que todas as paredes das igrejas. Ali Com certeza. é onde Com toda certeza. o bicho pega de verdade. Quem não tem isso e passa por um momento difícil, deve ser mais complicado ainda. Eu sempre uso esse exemplo quando eu vou falar acerca de fé. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos para tentar entender por que as pessoas tinham medo de voar. E observou-se que a grande maioria das pessoas que tinham medo de voar, fobia em entrar em um avião, era pelo simples fato de que elas não tinham controle. É controle. Então você Porque o teu medo é do entra, desconhecido, né? não tenha dúvidas. Então você entra e você tá na mão de um completo desconhecido. E aquilo na cabeça dessas pessoas é o motivo final pelo qual elas não entram num avião. Porque elas se desestabilizam só de pensar na possibilidade de estar no avião. Tragamos isso para a vida comum, diária, basal e corriqueira. Nós também somos assim. A verdade é que nós temos uma necessidade gigantesca de controle. A gente ama pensar que nós estamos no controle das coisas. Sim, a gente faz planos, projetos, Sim. assume compromissos. A gente ama se enganar, como se dependesse de nós o dia seguinte. Desculpa, não tem nada a ver. Não. No fringir dos ovos, como diria a vovó, a gente não manda em nada. Não. A gente não está com controle sobre nada. A verdade é que o dia começa bem, ele pode acabar terrivelmente mal. Um telefone que toca, um WhatsApp que chega, um e-mail que aparece, um Pix que não cai, mudou tudo. Mudou. Mudou a estação, mudou o vento, mudou a temporada, mudou tudo, sem que a gente tenha controle sobre aquilo. E aí a fé torna-se tão relevante. E parece que um pastor falando de fé está defendendo em causa própria, legislando em causa própria. Mas não. É psicossomaticamente comprovado a importância, a relevância de se ter algo em que acreditar. E perceba, não estou nem arvorando sobre o meu Deus, sobre a fé que nós compartilhamos. Algo. Isso é substancialmente importante para uma vida que obviamente está fora do nosso controle. Uma das saúdes, né? E aqui no Vênus a gente fala de saúde muito, a gente fala muito de saúde física, hormônios, essas coisas que a menopausa traz. Mas entre todas as saúdes, a gente fala de saúde mental, de saúde financeira.
saúde econômica, de saúde física, de saúde espiritual. A gente tem que ter o pilar de onde você põe a sua fé, porque ela é um dos pilares também. Não tenha dúvida. Se você não olhar para todas as saúdes que você precisa ter, você não vai viver plenamente. E esse lugar do plenamente, ele passa pelo espiritual, sim. Não tenha dúvida. Não tem milhões e milhões de estudos de longevidade, do que você quiser, de alegria, de felicidade, de realização, aonde a saúde espiritual Passa pela espiritualidade, sem dúvida. passa. É. Pastor, a gente já estourou no tempo, mas eu poderia ficar assim horas falando. Eu queria uma última mensagem para quem está ali do outro lado e pode estar passando, sei lá eu pelo quê. Se você pudesse deixar uma palavra para alguém, o que seria? Essa manhã eu fui visitado por um texto, logo pela manhã, em Eclesiastes, que a sabedoria de Salomão diz o seguinte: não é dos velozes a corrida. Amiga, a gente tende, ainda mais em um tempo de redes sociais e de feeds e stories, Comparação. a comparar-se o tempo todo. A verdade é essa: a gente acorda às 6:30 da manhã, um olho aberto, outro fechado, pega o Instagram para ver alguma coisa, aí o coleguinha, 6:30 da manhã, Já treinou. ele já correu 25 quilômetros, ele já fez o treino funcional dele, há uma mesa absurdamente linda posta de café da manhã do comercial de margarina, aquela família linda, os filhos perfeitos, cheirosos, ele já fez 1 milhão de vendas. E você está tentando abrir o olho. Fazer download da alma no corpo. Você fala, gente, eu perdi. Nesse campeonato da vida, eu não tenho Tô chance. devendo. Eu tô devendo. Quando, na verdade, não é dos velozes a corrida. Onde está isso? Eclesiastes. Eu admiro os velozes. Eu admiro quem chegou lá. Porque, no fim, todo mundo quer chegar lá. Eu admiro quem já conseguiu. Quem já tentou e teve sucesso no que tentou. Admiro isso. Mas se eu pudesse trazer uma última mensagem, uma última palavra nessa conversa tão deliciosa que nós tivemos para aqueles que nos assistem e nos ouvem, é: pare de tentar se comparar tanto. Para de tentar achar que a métrica da sua felicidade está na felicidade de outrem. Pare de tentar comparar realidades e vidas tão díspares, porque no fim, na nossa comparação, há um pecado terrível contra a divindade. Sabe o que a minha comparação está dizendo para Deus? O Senhor errou naquilo que distribuiu. Uau! Ai, cacetada! No fim, Você errou. você errou no que você distribuiu. Nossa. Instintivamente, eu sempre irei me comparar com aquele que está melhor do que eu. Por óbvio, eu não me comparo com aquele que mora debaixo do pontilhão, eu olho para o Elon Musk. E neste campeonato da vida, que é o ter com ter, então quem vale? Quem tem mais. Eu começo a me esquecer que a métrica do reino não é ter com ter, mas é ser com ser. Eu posso não ter o que eles têm, mas eles não são o que eu sou. E o que eu sou para Deus importa tanto mais com o que eu tenho. Não é dos velozes a corrida. Existem 2 formas de se viver a vida. E eu prometo que eu termino. Existe o trote dos cavalos e o passo do gado. Você sabe muito melhor do que eu. O trote do cavalo, ele é impressionante. Ele é veloz, ele é rápido, ele é encantador, ele é pungente. E a depender do cavalo, a força da sua marcha é impressionante. Bate no peito. Só que os cavalos cansam-se. E quando um cavalo decide cansar, desculpa, ou você desce dele ou ele dá o favor de te derrubar de lá. Em outro ponto, ao passo do gado. Lento, vagaroso, completamente diferente do trote dos equinos, porém constante. Sim, existem aqueles que caminharão com imensa velocidade, mas a métrica do reino não é velocidade, é constância.
No fim, a pergunta de Deus para nós geralmente é a mesma. Amanhã, você vai estar aqui de novo? Amanhã, você vai orar de novo? Amanhã, você vai crer de novo? Amanhã, você vai estar aqui de novo? Eu posso contar com você amanhã? Não é dos velozes a corrida. Constância é a palavra de ordem. Amém. Que delícia! Para você que está aí do outro lado, eu espero que você tenha gostado tanto quanto eu. Eu espero que você tenha se deleitado em ouvir o que veio sincero para nossa mesa hoje. Se você lembrou de alguém, se passou alguém pela tua cabeça, é porque esse alguém precisa ouvir o que a gente falou aqui. Compartilha, marca a pessoa, faz chegar nela o que a gente disse. Para te seguir, tua rede social. @William Agapito. William Agapito, Agapito. É um sobrenome diferente, mas está lá. @William Agapito. Para assistir sua aula. Tem muitos vídeos. Tem tudo. Muitos vídeos no YouTube. Tem mais de 300 mensagens minhas disponíveis no YouTube. Mas para ter aulas conosco, Instituto Pura Fé. Também no Instagram. @Instituto Pura Fé. A gente está ali na rua Traipuna, paralela com a Pacaembu. Gente, é um privilégio. É realmente um privilégio. Pastor, não tenho como agradecer. Eu que agradeço. Obrigado por parar seu dia, atender a gente prontamente, por ser o primeiro dos pastores com quem eu converso. Eu quero falar com todos. Sim. E a gratidão por essa vida dedicada. Amém. E entregue, que os frutos venham. Amém. Que a alegria reine na tua vida. Muito obrigada. Amém. Eu que agradeço muitíssimo. Foi um privilégio. Foi muito bom estar com vocês. Tchau, turma.